Opa, e aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou o Miguel, o Mendes, né? E eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de uma outra reflexão que eu tive. Olha só que legal. Recentemente, duas coisas aconteceram na minha vida que me colocaram para refletir muito sobre o que de fato é amar alguém. Eu assisti Interestelar do Christopher Nolan ontem com a minha mãe. E eu nem assisti nada nesse dia, eu simplesmente tinha ido na casa dela só pra abraçar ela e dar um tchau bem simples de boa noite. Só que por algum motivo eu decidi assistir esse filme com ela, e filme esse que eu tô enrolando há muito tempo pra assistir. E ele me mostrou uma visão muito interessante, não só no filme, mas envolvendo o que eu entendi ao assistir ele e como esse momento simples com a minha mãe abriu os meus olhos pra uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Mas é algo que eu vou explicar pra vocês melhor ao longo do vídeo. Calma aí, rapidinho. Adjunto disso, eu tive uma experiência de falar justamente sobre o tema desse vídeo, que é o amor, na célula da minha igreja. Pra quem não sabe, célula é como se fosse um encontro, né, que alguns grupos fazem. O meu é o grupo dos jovens. A gente reúne toda essa galera pra falar sobre Cristo, sobre alguns assuntos que envolvam a palavra de Deus. Tá em comunhão, né? Sempre tem um lanche bem legal, a palavra é muito boa. Enfim, foco nesse. Basicamente, a semana retrasada, eu tive a oportunidade de dar a palavra à minha célula. Eu falei um pouco sobre a visão cristã, que é o amor, né? Aliás, esse é um vídeo cristão. E nessa célula eu falei de várias coisas referentes a isso, mas eu usei um versinho que, meu Deus, cara, esse versículo tá na minha mente de um jeito e ele não sai por nada. Acho que é um dos versículos mais lindos que eu já vi e falou exatamente comigo enquanto eu tava assistindo justamente esse filme. O versículo que eu tô falando é 1 Coríntios 13, do 11 ao 13. E ele diz assim: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcialmente incompleto, mas conhecereis tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Cara, isso aqui... Pô, isso aqui é absoluto cinema demais. Tipo assim, isso aqui é incrível. Um ser humano escrever isso aqui, ou ele tá muito inspirado, ou eu tô maluco. Mas como esse versículo e o filme que eu assisti me trouxeram a esse ponto de epifania que eu vou explicar pra vocês agora. Esse versículo, ele fala sobre três tópicos: maturidade, tempo, fé e amor. Pera, eu falei quatro. Eu falei quatro. Enfim, detalhes extremamente presentes do filme. O negócio é que ele não fala sobre eles separadamente, ele fala sobre eles juntos, como uma coisa só. Um detalhe que me passa muito desapercebido por quem assiste Interestelar é que o filme não se trata só de um filme de ficção científica. Pra quem nunca assistiu, a premissa do filme é que em um futuro onde o planeta já não tá mais se aguentando em pé, provavelmente por ações humanas, a NASA precisa, através de uma missão espacial, encontrar um planeta habitável para a humanidade. E é nisso que o nosso protagonista, Cooper, que é um ex-piloto de naves espaciais, é convocado para essa missão. Mas o foco da nossa conversa não é a parte científica do filme, é a parte emocional que ele acaba trazendo pra gente. Não que elas não andem juntas, mas elas têm um significado maior quando nós analisamos as duas de uma só vez. O filme traz um ponto de reflexão sobre o nosso protagonista. Ele precisava ir de um planeta considerável habitável e voltar para a Terra para basicamente trazer essas informações e levar a humanidade. Mas antes da missão dele, algumas outras missões tinham sido feitas. Ele precisa visitar alguns planetas para que isso aconteça, ver se as missões deram certo. Enfim, aí você tem que assistir o filme, eu não vou estragar o filme para você. Mas por conta da física por trás da teoria da relatividade, todas as vezes que eles entram em um planeta, o tempo passa mais rápido por conta da distorção do tempo. Isso é bem simples, eu vou deixar um card aqui pra você que quer entender a parte um pouco mais física disso, entender como isso funciona, tá? É bem legal, vale a pena assistir, eu acho que ajudaria até você a entender melhor o que eu tô falando. Mas vamos lá. Basicamente, a massa desse planeta é muito grande e faz com que o tempo lá passe mais rápido. Ou seja, uma hora nesse planeta equivale a 7 anos na Terra. E basicamente ele vai pro planeta, tem as complicações dele, mas o resumo é que durante esse processo de ida e volta, ele perde praticamente toda a adolescência e a criação da filha dele. A filha dele se chama Murphy, e basicamente quando ele volta pra nave dele, eles passaram 20 e poucos anos e ela já tem a mesma idade que ele. E aí o filme acaba entregando, desculpa, uma das melhores cenas de atuação que eu já vi na minha vida, que é ele vendo os vídeos que a filha dele mandou pra ele através de sonda espacial e falando e tal. E nossa, caraca, tipo, eu chorei, de verdade eu chorei assistindo essa cena. Mas enfim, vamos pro ponto central da analogia desse filme. Claro que tem mais coisas, né, mas a gente vai focar no que faz mais sentido pra gente agora quanto ao tema do vídeo. Quando Christopher Nolan escreveu esse filme, ele foi produzido pra ser uma carta pra ele e pra sua filha mais nova, Flora. Christopher ele passava muito tempo longe de casa trabalhando em seus filmes. Por causa disso, ele perdeu muitos momentos importantes da vida
da sua filha. Esse filme foi uma forma dele expressar o amor dele por ela, através de algo grande, que levasse tempo para ser feito. E agora isso entra de acordo com o que eu vivi assistindo esse filme e dando a palavra na célula, né, juntos. Assim, vamos lá, eu não tive uma infância muito fácil. Eu vivi a minha infância toda trabalhando e também vendo os meus pais dando tudo de si por mim. E eu imagino que essa também seja a realidade de muitas pessoas. Talvez seja até a realidade de você que tá assistindo esse vídeo agora. Mas principalmente a minha mãe, ela desde que eu era pequeno, ela trabalhou na rua, do mais simples e mais cansativo ao trabalho mais complexo, em relação à empresa dela que ela teve alguns anos depois. E ela sempre se esforçou muito para que eu e minha irmã não deixássemos de ter nada dentro de casa. Minha mãe sempre foi mãe solteira e assistindo esse filme eu consegui entender que esse foi o maior ato de amor que ela poderia ter feito por mim. Algo que esse versículo também mostra para mim, junto da obra. Porque o que ela fez não foi um mega filme super caro. Foi uma mega obra, mas não foi um filme super caro. Mas foi algo que justamente esse filme nos ensina a valorizar. Ela entregou para mim algo diferente. Ela entregou tempo. Lembra no começo quando eu disse? 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. A fé e a esperança são vistas no filme quando a gente vê que, mesmo com tantos anos distantes, ela não perdeu a fé de que o pai dela voltaria. Ela sabia que sentia que ele estava ali com ela. E é o que nós vemos quando ela acha que o ser se comunicava com ela pelo seu pai. E pasmem, ela estava certa. Ela poderia ter 1001 explicações para aquilo, mas ela teve fé e acreditou no amor e na promessa dele de que ele voltaria através de todo esse tempo. Assim como eu e você também temos de que nossos pais vão voltar para casa depois de um dia de trabalho. Para mim, esse versículo se ressignificou em tudo. Quando eu olhei pro lado e vi que, mesmo cansada, depois de um dia de trabalho, ela estava ali do meu lado, assistindo aquele filme comigo. E são essas pequenas coisas que, por terem tempo nelas ali, aplicadas, são grandiosas e revelam a maior demonstração de amor possível. A humanidade vive prisioneira do tempo. Você pode se locomover em todas as dimensões comuns. Você pode ir para frente, para trás, subir e descer. Mas a dimensão do tempo é algo que nós não controlamos. É algo que nós nos tornamos reféns. Vivemos a vida toda lutando contra esse tempo que vai e nunca volta. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Acredito que esse trecho do versículo fala mais comigo sobre a maturidade que nós conseguimos através do tempo do que qualquer coisa. Veja bem, depois que ele deixa para trás as coisas de criança, ele vê o mundo de forma imperfeita, como um reflexo no espelho. Mas ele finaliza com 3 coisas que permanecerão, independente do tempo, e a maior de todas é o amor. Mas por que o amor? Porque o que você faz por amor é transcendental a qualquer medida. O amor, tanto como é mostrado no filme, quanto nós podemos ver na vida real, é a única maneira que nós temos de manipular o tempo, diferente do filme. Não tem nada que demonstre mais amor do que entregar tempo para alguém. E é por isso que eu olho pro sacrifício diário dos meus pais e agradeço. Porque eles estão me dando o tempo deles, mesmo que eu não mereça. E eles fazem isso por amor. E isso é algo que fica para além de qualquer coisa. Assim como o meu Deus que morreu por mim e você, a promessa dele atravessa o tempo. Te entrega, adivinha o que mais? Tempo! Te entrega tempo. Mais tempo do que você consegue imaginar, porque ela te entrega a eternidade. Essa é a promessa de Deus pra você. Então, se eu pudesse deixar alguma reflexão pra você no final desse vídeo, se eu tivesse que resumir todo o ensinamento que eu tentei trazer aqui, toda a reflexão que eu tentei trazer pra cá hoje, é que nós perdemos muito tempo com coisas inúteis. Perdemos tempo nessa droga chamada telefone. Nós perdemos tempo procrastinando. Perdemos tempo de olhar pra pessoa que tá do nosso lado e dizer um eu te amo. De entregar tempo. Então, se você tem sido essa pessoa, eu te peço com muito amor, sai daqui, sai desse vídeo. Só deixa o like antes e comenta alguma coisa, por favor. Eu te prometo, eu curto, eu interajo com você, mas por favor, me ajuda. Se você tiver um telefone, hype o vídeo, por favor. É só o que eu te peço. Mas vai até quem você ama e entrega pra essa pessoa o seu tempo. Porque diferente do filme onde ele conseguiu no final, com a ajuda da filha, né, manipular o tempo através de algo que não existe pra nós, né, como uma resposta, e nós não possamos acessar uma dimensão pra nos comunicarmos com quem nós amávamos no passado, nós ainda temos a nossa maneira de fazer isso agora. Se for para você entregar o seu tempo, que seja amando. Quem entrega, entregou o seu tempo por você. Por quem entrega, entregou a sua vida por você. Porque assim que nós associamos o amor com o tempo, nós entendemos de fato o que o apóstolo Paulo escreveu. Tudo o que sei agora é parcialmente incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então viva a vida da melhor maneira possível. Ame, e assim você conhecerá tudo plenamente. Afinal, essa é a promessa de Deus para nós.
Muito obrigado para você que ficou até aqui. Considere se inscrever e ativar o sino de notificações, se for da sua vontade. Eu ficaria muito grato. Esse projeto tem que ir para frente. Eu tenho fé que vai dar certo. Espero conseguir estar sempre conversando com vocês e me expressando da melhor maneira possível a fim de trazer mais conhecimento. Muito obrigado por tudo, galera. Amo vocês. Beijo. Até a próxima.